Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Vi que tem aí a Mariana. Aula passada foi prova, né? Gostaram da prova? Tranquilo, professora. Achei interessante a prova, achei que, assim, na parte teórica não tive grandes problemas. Só teve uma questão que eu olhei, assim, eu errei, que ela falava, por exemplo, de no máximo uma comparação, só que aí eu coloquei como, se eu não me engano, verdadeiro, mas na verdade era falso. É tanto que até mesmo eu olhei para o que estava sendo afirmado, matriz de adjacência, eu fiquei, mas não, tem duas comparações, só que eu acabei colocando pela dúvida na precisão do meu conhecimento. Mas de resto, deu para entender. Eu acabei perguntando, por exemplo, para você naquela questões de dúvida quanto à questão dos exercícios práticos, mas nada assim tão crítico para conseguir, por exemplo, construir um grafo, conseguir compreender o que está sendo pedido. Então, não, foi tranquilo, ao meu ver. Que bom. Ô, Gabriela, você está perguntando aí quando é a prova substitutiva? Logo após a primeira prova, a gente combinou que eu aplicaria uma prova de recuperação, lembram? E ela poderia ser da primeira esse ou é exclusivo, da segunda prova. Ou faz recuperação da primeira ou faz recuperação da segunda. Quando? Quando? Professor, no meu caso, eu precisaria das duas, né? Mas tudo bem. Não, mas não vai ter das duas, Felipe. Agora você manda ver bem na terceira. Gabriela, quando eu pergunto para vocês, vai ser fora do horário de aula, tá? Isso eu tenho certeza. Vamos pensar lá no dia. Acho que eu vou mesmo mandar bem na final, professor. Aí. Também, pode fazer final. Mas vamos tentar aí antes da final, né? Hein, pessoal? Outra coisa que a gente tem que conversar, lá no início do semestre, início do ano, a gente apresentou os critérios de avaliação. Eu falei para vocês que uma parte da nota está relacionada ao projeto integrador. Vocês devem lembrar disso. Na ocasião, alguns me disseram assim: olha, eu não faço o projeto integrador, outros fazem, enfim. Quem está fazendo o projeto integrador está encaminhando. Assim, a gente acredita, né? Quem não faz o projeto integrador vai fazer um trabalho, eu já passo assim exatamente quais são as condições, mas a gente vai imaginar que tem um determinado cenário. Lá, eu tenho fábricas que tem uma matriz, tem algumas filiais onde ela armazena produtos. E essas fábricas vendem os seus produtos. Tem consumidores. Né? Os consumidores estão ligados às fábricas por meio de algum caminho que poderia ser utilizado para se fazer o transporte da mercadoria, tá? Então, a mercadoria faz conta que não vai pela internet. Não, a mercadoria palpável, não é um programa, não é uma informação. Então, eu tenho que enviar um produto. E esse produto tem que seguir uma rota, seja aérea, seja rodoviária, enfim, mas tem que seguir uma rota. Essas rotas, para nós, ou cada pedaço da rota, para a gente, em relação a grafos, é como se fosse uma aresta. E matrizes, filiais, ou matriz e filiais, e os consumidores, eles seriam vértices. Então, de certa maneira, os vértices estão conectados por meio de arestas. E voltando para o nosso problema. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então, voltando para o nosso problema. A empresa vendeu um produto para algum cliente. Esse produto tem que sair
de algum local da empresa, pode ser de uma filial, e chegar até o cliente. Daí a gente vai tentar fazer isso usando o menor caminho possível. E para obter o menor caminho possível, a gente faz uma busca no grafo, a gente rastreia o nosso grafo. E nós vamos fazer isso usando o algoritmo do caminho mínimo proposto por Dijkstra. Tá? Beleza? Esse algoritmo, ele considera de maneira genérica aquilo que a gente trabalhou lá em busca em largura, não sei se vocês lembram da busca em largura, em que a gente visitava primeiro os elementos que eram adjacentes ao vértice que eu me encontrava nele. Feito isso, eu retirava de uma fila um vértice para dar continuidade ao meu caminhamento. E quem saía da fila, o vértice que saía da fila, era o primeiro da fila. Então, podia ter lá 10 vértices na fila, o que entrou primeiro saía primeiro. A gente fala que é uma fila FIFO. O Dijkstra usou a ideia da busca em largura, também criou uma fila, eu também vou retirar da fila um elemento para olhar ao redor dele. Só que na hora de retirar da fila, eu vou retirar o que tem o menor valor. E dessa maneira, o Dijkstra garante para mim, sob algumas condições que a gente vai colocar aqui, que o retorno do algoritmo dele é o menor caminho, digamos então, da filial até o cliente, tá? Pessoa que consumiu lá ou comprou o produto. Tá, pessoal? Então, o que Dijkstra exige de nós? Eu vou lá para algumas condições. Eita, aqui eu não sei porque que eu coloquei isso. Eu estava dando aula agora e eu abri esse slide, mas não era isso não. Então, o Dijkstra disse assim para a gente. Primeiro, o que você quer? Eu quero encontrar um caminho mínimo entre 2 vértices. Onde eu vou procurar esse caminho mínimo? Em um grafo. Então, nesse meu grafo, que aqui eu estou chamando de rede, tá, pessoal? Então, quais são os parâmetros necessários nessa minha rede? Os vértices, as arestas, a origem, onde eu vou começar o caminho, o passeio, tá? E o T seria onde eu vou terminar o passeio, a extremidade, o destino. Então, se fosse no caso do problema que eu tinha falado para vocês, S poderia ser um depósito que contém a mercadoria, e o T seria o cliente. Quero levar a mercadoria do depósito para o cliente, usando o menor caminho. O meu grafo, que tem os vértices e arestas, vai ter um C também, e esse C, para nós, ele representa o custo das arestas. Esse custo pode ser distância, pode ser condições da estrada, pode ser pedágio, pode ser tudo num pacotão só. Então, olha, essa estrada aqui, ela é mais longa, porém a qualidade dela é maravilhosa. Então, quando eu junto essas duas coisas, apesar dela ser longa, se a qualidade é boa, talvez eu vá dar preferência por aquela estrada. Agora, se ela for extremamente longa, mesmo com a qualidade boa, imagina uma estrada que conecta 2 vértices, um e outro, uma estrada extremamente comprida, longa, mas de uma qualidade perfeita. E uma outra estrada bem curta, extremamente curta. Só que essa é ruim, faz conta que essa estrada é ruim, a outra é boa, apesar de tantas curvas, tá? Aqui as curvas é só para falar que o tamanho dela é grande. Não precisa ser tão sinuosa assim, não. Então, talvez, mesmo que a estrada verde seja muito ruim, como ela é bem curtinha, eu me submeto a passar por uma estrada mesmo ruim, toda esburacada, pelo fato dela ser curta,
eu passo por ela. Mas se a outra, que aqui está em rosa, não for muito maior e ela tiver uma qualidade extremamente melhor que a outra, talvez eu vá dar preferência pela estrada rosa, tá? Então, quando eu falo nesse C que está ali, ele mede para a gente o custo. Esse custo ele pode ser montado a partir de uma combinação de várias grandezas. Então, para eu achar caminho mais curto, eu vou ter esse C que representa para nós o custo das arestas. Bom, para que o algoritmo que a gente vai apresentar funcione, tem que haver um caminho entre a origem e o destino. Então, para esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, em que a origem é o vértice S e o destino é o vértice T, conforme está escrito aqui em cima para nós, então eu quero encontrar o menor caminho desde o vértice S até o vértice T. Olhem para o meu grafo. Eu posso sair de S e ir para B, ou eu posso sair de S e ir para A. Se eu cheguei no B, pessoal, se eu cheguei no B, observe que eu não consigo sair dele. Tá vendo ali? Não tem nenhuma aresta saindo de B. Então, se eu saio de S e vou para B, acabou. Não dá para sair mais dali. Então, não tem como chegar no vértice T. Da mesma maneira, se eu for de S para A, chego no A, dá para continuar, mas do A eu só consigo ir para B. Então, eu vou de S para A e de A para B. Então, seguindo pelo caminho S-A-B, eu chegando no B, fico presa novamente. Então, nesse grafo, não vai adiantar querer usar qualquer algoritmo, seja ele esse ou qualquer outro, que vá conseguir retornar para nós um caminho entre S e T, porque não existe o caminho. Então, se eu rodar esse algoritmo aqui, ele roda, 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 e no final ele vai devolver para nós assim, não existe caminho entre S e T. Tá? Então, o nosso algoritmo ele só vai ser bem sucedido, devolver um caminho, caso exista o caminho. Então, aqui para nós, nesse grafo em particular, não existe caminho entre S e T, entre S e T. Então, uma hipótese que o Dijkstra trouxe para nós é que para ele devolver um caminho, o caminho tem que existir, tá? Então, só vai haver essa saída se realmente ela existir. Deixa eu ver aqui o que o Luiz perguntou. Quando vejo esses grafos, a primeira coisa que eu penso é teorema de Pitágoras. O Luiz, inclusive, muitas vezes, quando a gente quer encontrar a distância entre dois pontos, a gente costuma usar a fórmula de Pitágoras, ou a distância euclidiana, que a gente chama, que acaba recorrendo lá ao valor da hipotenusa, raiz quadrada de ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. A gente chama isso de distância euclidiana. A distância euclidiana ela é muito usada em inúmeras situações, inclusive quando eu quero classificar objetos. Alguém chega para mim e fala assim, o que é isso? Então, quando eu olho para isso, eu tenho aqui na minha cabeça, poderia ser no computador, informações que me ajudam a analisar esse objeto e com as imagens que eu tenho na cabeça, eu consigo medir a distância disso para um gato. Esse aqui não tem nada a ver com gato. Está muito distante de ser gato. Também não é cachorro e não é de comer. Então, na minha cabeça, eu tenho diversas informações que me ajudam a classificar objetos, pessoas, enfim, animais. Isso, Gabriel, KNN. KNN é uma ideia de se fazer isso. Então, baseado em informações que eu tenho, eu calculo, eu nem percebo que eu estou calculando, porque nós somos uma máquina perfeita, né? A gente nem sabe que a gente foi
programado para fazer alguma coisa, a gente não se dá conta disso. E se eu alguma vez já fui apresentar algo que se assemelha a isso, eu falo, isso é... Então, tem alguns objetos que a gente consegue classificar porque a gente tem informações armazenadas. Tem outras que você vai olhar, né? Alguém poderia me apresentar algum bicho e eu falar bicho. Só sei falar que é bicho. Né? Parece que é um inseto. Não, mas não é inseto, porque não tem... mas eu achei que fosse. Né? Então, eu não tenho, assim, informações suficientes para classificar qualquer coisa que me é apresentado. Então, eu preciso me abastecer. E aí, no processo de classificação, Gabriel, a gente faz algumas comparações e medidas, né? E dentre elas, a gente fala que está medindo a distância entre aquilo que está armazenado e aquilo que está sendo apresentado naquele momento. E um tipo de distância é a distância euclidiana, que me leva aí ao Teorema de Pitágoras. Mas, por exemplo, a gente tem a distância de Manhattan, que não sei se vocês viram, não vamos falar aqui, mas é muito utilizada no mundo computacional. E uma outra distância que para nós também aparece com muita frequência, se eu acreditar que a Terra não é plana, né, e que a gente vive em cima de uma esfera, né? Mais ou menos isso, nós somos uma bola. Na hora que a gente for calcular a distância entre dois pontos, sei lá, entre Vitória e Londres, faz conta que Vitória está aqui, Londres está aqui. Ó. Tá Vitória e aqui está Londres. Se eu quiser ir de Vitória a Londres, eu não vou assim. Né? Não dá para eu ir lá pelo meio da terra. Então, para eu ir de Vitória a Londres, eu acabo fazendo um caminho meio que, né, tem que fazer um arco ali. Então, a gente, na hora de calcular a distância, não pode calcular usando, sei lá, distância euclidiana, teorema de Pitágoras. Tá bom, gente? Mas deixa eu voltar para o... Você ia falar alguma coisa, Joaquim? Eu ia perguntar uma questão, porque eu, assim, olhei para, por exemplo, esse grafo onde não tem caminho, e me veio muito aquela questão, por exemplo, dos grafos eulerianos e dos hamiltonianos. E até que eu fui pegar os slides para conferir se não tinha alguma correlação ou do tipo. E até eu ia perguntar isso, se existia alguma correlação no caso dessa matéria específica. Porque, por exemplo, nesse gráfico em questão, eu fui analisar e parece que ele é um grafo semi-euleriano. Então, Joaquim, para eu pensar em euleriano, semi-euleriano, eu tiraria a ideia aqui da aresta ser direcionada. Tá. Tá? Mas, por exemplo, para nós aqui, acontece muito uma situação como essa, sei lá, o buscador Google, às vezes a gente encalha num determinado ponto. Ela fala, você ficou preso ali num determinado ponto, você tem que sair dele. Né? Então, poderia acontecer, não é o caso, mas eu entrar num ciclo aqui. Ó. Imagina que de S eu fosse para A, de A eu fosse para B, e ao invés dessa aresta ser assim, ela fosse assim. Então, eu ficaria rodando aqui SAB, 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 e toda essa parte do lado de cá eu jamais alcançaria. Como se fosse um elo, praticamente. Tá vendo? Elas estão desconectadas. Né? Então, eu consigo, nesse caso ali, né? Chegar ao B, ele é bem... ele recebe muita coisa. Por que ele pode receber muita coisa? Sei lá, eu sou uma pessoa que faço uso de informações do mundo todo, mas eu não dou informações. Então, ali, talvez eu fosse uma receptora de informações, mas eu não produzisse absolutamente nada. Só consumo. Eu sou um centro consumidor. Acontece em logísticas, você tem centros que são consumidores de determinados produtos. Às vezes a gente está fazendo uma rede relacionada a um determinado tipo de produto.
Então, talvez o vértice B fosse uma cidade que ela só recebe aquele produto. Tem outras que só doam aquele produto. E tem outras que recebem e repassam. Sabe, eu poderia ter uma aresta chegando e uma aresta saindo. Por exemplo, aqui, o vértice B. Se fosse coisa chegando e eu dissesse que isso aqui é a quantidade de conteúdo que está chegando. S manda 5 para B, A manda 4 para B. Faz conta que essa aresta aqui não existe, ela vai para C. E B manda 7 para C. Então, como o B recebeu 5 mais 4 e só mandou para frente 7, dos 9, B consumiu 2. Agora, eu poderia colocar um 9 aqui, e aí B seria só um ponto de transição. Acontece isso também. Então, às vezes, a gente tem pontos de apoio no meio do caminho. Eu entendi, é como determinar um caminho com estruturas de condições e vai tendo consumo até chegar ao final. Interessante. Tá? Então, são inúmeras situações, tá, gente? Mas vamos voltar aqui para o nosso problema de caminho mínimo. Está imaginando que a gente tinha, né, esse grafo do jeitinho que estava, lá, tal, e a gente viu que ele é desconexo. Não existe caminho entre quaisquer dois vértices. Em particular, eu estou apontando os vértices S e T. Não há caminho entre os dois. Não há caminho que me leve de S para T. Então, nenhum algoritmo vai retornar esse caminho para nós, porque ele não existe. O algoritmo não faz milagre, tá, gente? Uma outra hipótese que o Dijkstra exige para que o algoritmo dele funcione perfeitamente, porque se a segunda hipótese não for satisfeita, pode ser que em alguns grafos o algoritmo funcione, pode ser que em outros não. Então, para eu garantir que ele vai funcionar com certeza, a gente vai exigir que na nossa rede, no nosso grafo, não exista a aresta com custo negativo. Tá? Então, ali, por exemplo, existe uma aresta que vai de A para T, e o custo dela é menos 4, é uma aresta negativa. Vocês ainda não conhecem o algoritmo de Dijkstra, mas se eu rodasse o algoritmo de Dijkstra, que vocês ainda não conhecem, para esse grafo que está aqui, então Dijkstra devolveria para nós um caminho que vai de S para T, lembrando que S é meu vértice origem, T é meu vértice destino. E o caminho, então, que Dijkstra devolveria para nós tem custo 5. Eu quero menor. Aqui eu poderia ir, mas não é Dijkstra que me devolve. Eu olhei para o grafo. Se eu for de S para A, custa 7. De A para T, custa menos 4. Na hora que eu somar esses dois valores, 7 mais menos 4, eu teria um caminho de custo 3, menor que o que Dijkstra devolve para mim. Tá? Então, Dijkstra falou assim, olha, da forma como eu criei meu algoritmo, é necessário que não exista aresta negativa. Caso exista, e o menor caminho passasse por ela, o meu algoritmo pode devolver uma solução pior que essa que passa pela aresta que tem custo negativo, tá? Então, ali onde vocês estão vendo menos 4, por exemplo, gente, se fosse menos 1, vou voltar com menos 4, mas se fosse menos 1, esse mesmo caminho que antes tinha custo 3, se a aresta negativa tem valor menos 1, eu teria esse caminho custando 7 mais menos 1, que daria 6. Aí o Dijkstra, nesse caso, teria devolvido um caminho melhor. Então, eu não tenho garantia, caso haja aresta negativa,
de que o algoritmo vai devolver ou não a melhor solução, tá? Então, eu tenho que ficar cuidadosa, porque a presença de arestas negativas pode inviabilizar a resposta correta do algoritmo de caminho mínimo proposto por Dijkstra. Deixa eu ver se eu entendi, professor. O algoritmo de Dijkstra, então, ele se baseia, pelo menos nessa premissa do passeio mais curto, no caminho entre os vértices com o menor número possível, correto? Por exemplo, ali o 5, e no outro caminho, né, seria o caso 7 menos 1, no caso 7 mais menos 1, dando 6. Deixa eu inserir aqui um slide aqui. Eu vou fazer um gráfico um pouquinho maior. Então, aqui tem um vértice S. Vamos colocar mais um aqui. Mais um aqui. Suponha que aqui faça assim. Vamos colocar desse jeito. E aqui está o meu T. A, B e C. Deixa eu colocar 10 aqui. 30 aqui. 30. Deixa eu colocar os valores. Deixa eu colocar 3 aqui. 30 aqui. Vamos colocar um 7 aqui. Menos 4 aqui. 1 aqui e, sei lá, 7 aqui. Tá? Então, faz conta que esse aí é meu grafo. Aqui está a origem. Como é que vai funcionar o algoritmo de Dijkstra, pessoal? Daqui a pouco eu apresento o código para vocês e a gente vai fazer um passo a passo. Então, num primeiro momento, ele é um algoritmo que combina o que nós chamamos de uma técnica gulosa com uma programação dinâmica. Então, ele é guloso localmente, mas ele não é guloso o tempo todo. Então, ele faz algumas análises. Quando eu sou guloso o tempo todo, eu não paro para respirar, não, tá? Eu vou. Esse aqui, vou por aqui e acabou. Então, o que acontece com o algoritmo de Dijkstra? Como a origem é o S, ao redor do S, ele enxerga tudo. Ele é míope, ele está aqui, e aqui ele enxerga a possibilidade de ir para o A, ou de ir para o B, ou de ir para o C. Tá? Então, ele meio que abre 3 frentes. Deixa eu colocar aqui numa árvore. Estava no S. Nós vamos analisar a possibilidade de ir para o A, a possibilidade de ir para o B e a possibilidade de ir para o C. Ok? Então, ele olha localmente para onde ele pode ir. Aqui ao lado do A, eu vou colocar o custo que eu teria se eu escolhesse esse caminho, 3. Ao lado do B, estou colocando ao lado, mas isso estaria numa estrutura de dados, tá? Eu vou colocar o custo ali, que seria 10. Estão vendo aqui. E ao lado do C, eu vou colocar 7. Então, esses 3, A, B e C, eu meio que coloco numa fila, numa estrutura fila. Aqui eu estou falando para vocês que é como se tivesse tudo armado. Olha, eu posso ir para A, ou posso ir para B, ou posso ir para C. Tá? Então, dos 3, o que me parece melhor, porque eu só tenho os 3 para comparar, o que me parece melhor é esse daqui, ó. Tudo bem, gente? Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar esse parado interrompido, mas não quer dizer que depois ele não vai verificar a possibilidade de ir pelo caminho B, tá?
Da mesma maneira, eu vou deixar esse cara aqui de stand-by. Deixa quietinho ali. Talvez eu vá voltar para ver o que acontece a partir do C. Mas no momento que eu tenho é o A como o melhor local para eu ir. Agora, o fato de eu ir para o A não me impede de retornar para outros caminhos que ficarem abertos, tá? Uma proposta totalmente gulosa, se eu escolhi o A, eu nunca mais me permito ver qualquer outra coisa. Vai, não pode fazer o que a gente chama de backtracking. Vou voltar aqui. Volta, apaga, e eu vou colocar um pouquinho melhor. Tá. Eu agora, a partir do A, só existe uma possibilidade, que é ir para o vértice T. Pronto, encontrei um caminho. Lembre que T é meu destino. Então, vou escrever aqui, vou escrever em verde também, do A. Olha o que a gente enxerga aqui, pessoal. A possibilidade de chegar no T. Cheguei. Custa quanto? Não vamos escrever 30, tá? Então, ao lado do T, eu vou escrever o custo do caminho. Qual é o custo do caminho? Eu vou pegar o 3, que é o custo ali do pai, e vou juntar com o custo da aresta, que é 30. Então, a aresta custa 30, mas para chegar até A custa 3. Então, para chegar até T, custa soma, 33. Então, o que aconteceu nesse momento? Que Dijkstra percebeu que nós encontramos um caminho para chegar até T. Então, já existe um caminho que me leva de S até T. Tá ele aqui, ó, caminho. Primeiro caminho que a gente encontrou, tá? Destino, né, T? Então, nosso caminho é o caminho SAT, SAT, de custo 33. Tá legal? Daí, o que o Dijkstra percebeu? Peraí, esse cara aqui, que é o custo do nosso caminho, ele é maior, tanto que maior que esse valor, quanto maior que esse valor. Todo mundo está vendo ali, né? 33 é maior que 10 e 33 também é maior que 7. Bom, mas o que isso significa? Que talvez, se eu analisar o que ocorre ao redor do B, se eu analisar o que ocorre ao redor do C, eu posso encontrar um segundo caminho que é melhor que o primeiro. Então, o Dijkstra, ele não se contenta com o primeiro que ele encontra. Ele já tem um. Mas será que eu não posso achar outro? Então, é nesse momento que o Dijkstra, ele abandona a ideia que eu diria que é puramente gulosa. Então, numa ideia puramente gulosa, achou, acabou. Então, eu já achei o caminho que é SAT, custa 33 e acabou, para de rodar. Mas o Dijkstra falou assim para a gente, não, peraí, vamos ver o que acontece ao redor dos outros. Vai que os outros me levem a resultados melhores. Tá legal, vamos lá. Então, eu ainda tenho uma possibilidade, lembra que ficaram lá paradinhas? Que era analisar o que ocorre ao redor do B e analisar o que ocorre ao redor do C. Bom, mas vamos lá. Você vai primeiro olhar o que ocorre ao redor do C ou você vai olhar primeiro o que ocorre ao redor do B? Minha gulodice me diz. Então, Dijkstra, nesse momento, disse, guloso, vou olhar o que ocorre ao redor do C, porque só custa 7 para chegar no C, o outro custa 10. Então, vamos lá ver o que ocorre ao redor do C. Estão conseguindo entender, gente? Estou conseguindo entender. Estou tendo até algumas ideias interessantes aqui. Então, olhando ao redor do C, observem que a gente vai ver duas possibilidades. Uma que me leva a B. Então, olhando ao redor do C, a gente vê uma possibilidade de chegar ao vértice B. Do C para o B, tem uma aresta que custa 7. Para chegar até C, 7.
Então, o caminho, este caminho para chegar até B é 14. Mas eu já tinha um outro caminho para chegar até B, que custava 10. Então, tá vendo esse que eu estou analisando agora? Eu analisei, tá? Não tem como ter certeza que ele era mais caro que o outro. Esse eu vou jogar fora, tá? Mas se essa aresta aqui, por exemplo, ó, ela custasse 1, então aqui onde vocês estão vendo 7, teria 1. Então, para chegar até C é 7, para avançar mais 1, então não teria 14 aqui, teria 8. O que eu faria com esse caminho para chegar até B? Eu iria lá na memória e iria sobrepor o que eu tinha que custava 10. Tá? Mas não é o nosso caso, não quero ficar fazendo muitas variações no grafo, tá? Então, vamos voltar para o que a gente tinha. Então, simplesmente esse eu vi e eu vou jogar fora. Eu analisei, estava fazendo uma continha, mas eu não vou armazenar essa solução, porque eu já tinha uma maneira para chegar até o vértice B. Ainda ao redor do C, observem que eu posso ir para o vértice T, com uma aresta custando 1. Estão vendo aqui, tá? Então, do C, eu posso chegar no vértice T, utilizando uma aresta que custa 1. Para chegar até C, custava 7. Para avançar de C para T, custa 1. O caminho inteiro custa 7 mais 1, custa 8. Então, eu encontrei uma nova rota para chegar até o vértice T, que é o caminho CST. Sabe aquela primeira que eu tinha encontrado? Eu jogo fora, eu sobreponho por esse novo caminho, que tem custo 8. Tá? Até aqui tudo bem? Bom, mas o que o Dijkstra, no algoritmo dele, que eu ainda não apresentei para vocês, ele exigiu de nós, ó, se por acaso o menor caminho tiver dentro dele alguma aresta que tenha custo negativo, pode ser que meu algoritmo não vai devolver esse caminho. Vamos lá, deixa eu aqui verificar. Eu já tenho um caminho que me leva ao destino e custa 8. Eu ainda tenho aberto a possibilidade de olhar ao redor do B. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, ele tá lá meio que esperando para que eu possa ramificar. Só que para chegar até B custa 10. E de acordo com a ideia do Dijkstra, todo o caminho, quando eu ramifico, quando eu aumento o tamanho dele, o custo dele vai ficar maior. Então, se para chegar até B custa 10, para avançar de B para qualquer lugar, vai custar mais alguma coisa. Então, vai ficar maior que 10. Então, como eu já tenho um caminho que me leva ao destino, que custa 8, eu vou dizer que eu não vou ramificar o vértice B, já que para chegar até ele custa 10. E 10 mais alguma coisa positiva vai dar maior que 10, que é maior que 8. Então, o Dijkstra, pessoal, ele não se permite analisar arestas negativas, tá? Então, vocês estão vendo aqui no meu grafo, no meu exemplo, que se eu pudesse analisar arestas negativas, o melhor caminho seria o caminho que vai de S para B, e depois de B ele vai para T. E o custo seria 6, um custo menor que o que Dijkstra vai me devolver. Então, a forma como o algoritmo de Dijkstra funciona, ele não garante o retorno de uma solução ótima quando a gente tem arestas negativas, porque ele sempre imagina que toda vez que eu dou continuidade à construção do meu caminho,
Quando eu vou agregando novos vértices a ele, o custo dele só aumenta, nunca diminui. Certo, pessoal? Então, no caso, ele sempre vai se basear nos seus cálculos em números que são, no caso, maiores do que zero, correto? Poderia até ser zero. Ah, tá. Então, de zero a maiores do que ele, entendi. Entendeu? Olhando isso, me veio uma questão, porque o modo como ele, digamos assim, é possível, digamos assim, olhar para esses grafos, por exemplo, dos vértices arestas, pensando muito em se isso é possível colocar dentro de um GPS. Pode. Por exemplo, parando para pensar num mapa com vários pontos, sendo você tem o local onde você está, você tem os vértices dos pontos principais da cidade, e você vai conectando para tentar encontrar o melhor caminho possível com a menor distância. Seria uma utilização prática. Uhum. Sim. É muito utilizado em redes de computadores também. Quando uma determinada informação vai navegar na rede, no pacote, ele tem que escolher uma rota legal, né? A gente Sim, fala muito no faz uso desse sentido. algoritmo, tá? Então, ele é um algoritmo extremamente eficiente, mas exige isso de nós. Tem que haver caminho. Claro que se não houvesse caminho, nenhum algoritmo devolveria caminho, não é só esse que não devolveria. E ele não permite a presença de arestas negativas. Mas será que tem alguma situação que poderia haver aresta negativa? Poderia. Tem situações que podem haver arestas negativas. Mas em muitas situações a gente não tem arestas negativas. E aí, nessas situações em que não há arestas negativas, o algoritmo de Dijkstra é perfeito. Tá? Então, vamos mudar aqui. Aqui tem um pseudocódigo, tá, pessoal? Então, eu estou dividindo meu pseudocódigo em um bloco 1. Bloco 1, que vem até aqui, ó. Deixa eu colocar a marca certinho. Meu Deus. Meu bloco 1 vem até aqui, ó. Até aqui. Esse bloco não tem muito a ver exatamente com o algoritmo do Dijkstra. É mais para eu inicializar as minhas variáveis que vão ser utilizadas para que o algoritmo funcione, tá? Então, não tem a ver com a ideia do problema do caminho mínimo. Então, nós vamos usar uma variável que vai guardar o custo do caminho, aqui ela está chamada de dist, tá? Então, a princípio, como eu não tenho caminho nenhum, por exemplo, aqui, ó, não tinha caminho para eu ir do vértice S para o T, eu não tinha caminho ainda, só depois que eu achei o primeiro. Então, qual era o caminho para ir, qual é o custo do caminho para eu ir do vértice S até o A? Enquanto eu não conhecer, né, depois que eu olhar, eu vejo. Tem um caminho que vai de S para A e custa 3, mas só depois que eu olho. Né? Então, se o caminho é esse daqui, aí eu ainda não olhei para o grafo, para as minhas informações, e eu quero minimizar o custo do caminho, tá, pessoal? Então, eu vou começar dizendo que ele custa infinito. Daí, o primeiro que eu achar vai ser melhor que infinito. Se eu inicializar um caminho que ainda não existe com um determinado valor, não vou colocar infinito, não. Vou colocar, por exemplo, 45. Aí eu chutei que um caminho que eu não encontrei ainda custa 45. Daí eu começo a encontrar os caminhos que vão de S para A. E todos que eu encontro são maiores que 45, tem custo maior que 45. Então, nenhum vai servir. Eu vou preferir ficar com aquele que custava 45, mas ele nem existe. Tá? Então, a gente vai inicializar os custos dos caminhos
com valores infinitos, para que eu possa, quando encontrar o primeiro, já poder dizer, olha, deixa eu trocar, porque eu encontrei algum, tá? Se eu encontrar outros melhores que o primeiro, eu vou trocando à medida que for encontrando caminhos melhores, tá? Então, aquele primeiro bloco lá do nosso algoritmo, ele faz só a inicialização do custo do caminho. Depois eu vou fazer isso para um exemplo. Para que eu possa ter certeza se eu já encontrei um caminho para um determinado vértice ou não, tá? Porque talvez eu já tenha encontrado o caminho. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar o gráfico seguinte. Eu quero sair do vértice V1 e chegar ao vértice... Meu Deus, qual que é o meu destino aqui? Deixa eu ir até o final. Depois eu volto, tá? Só para que eu saiba qual é o meu destino. Acho que o meu destino ali é o V6, tá? Beleza? Então, aqui, a minha origem é V1 e eu quero chegar nesse carinha aqui. Esse carinha é o meu T, tá? Então, aqui tá meu S e aqui tá meu T. Eu comi meu T. Então, o que acontece para nós, pessoal? No primeiro momento, quando alguém me apresenta esse grafo, eu não tenho ainda nenhum caminho de V1 para qualquer vértice do meu grafo. Mas à medida que eu for rodando o algoritmo, eu vou achar caminho de V1 para V2, eu vou achar caminho de V1 para V4, eu vou achar caminho de V1 para V5. Então, como é que eu vou ensinar para o computador que eu já achei algum caminho de um determinado vértice para outro vértice? Marcando o vértice que tem caminho com um determinado símbolo. Então, vou criar uma marca. Então, enquanto eu não tiver caminho nenhum, a minha marca vai ser 0, tá? Então, se não tem caminho do vértice A para o B, e a minha origem é o vértice A, eu vou lá na marca do vértice B e vou colocar 0. Por quê? Porque não tem caminho para chegar no B. Se não tem caminho para eu ir de A para C, eu vou lá na marca do C e vou colocar 0. Então, o 0 vai indicar para mim que eu ainda não tenho caminho de um vértice para outro, tá? Em particular aqui, o vértice que está sem caminho é o V. Se for o vértice B, no lugar do V, eu vou colocar B. Se for o vértice C, no lugar do V, eu vou colocar C. Então, eu vou marcar cada vértice que ainda não tem caminho com o símbolo 0. Então, vou inicializar dessa maneira. Também, eu vou criar uma outra variável, que aqui não está no bloco das inicializações, mas vou colocar aqui em cima, tá? Vou acrescentá-lo. Vou criar um vetor chamado diante, tá? Chamado diante porque aqui eu faço referência a ele, antes de antecessor, que antecede, antes de ver. Como eu não tenho caminho, ninguém antecede ninguém, tá? Então, quem antecede o vértice V? Não sei. Ninguém antecede porque não tem caminho nenhum pronto. Vou colocar um tracinho para indicar que o vértice V não tem antecessor. Tá, gente? Então, vou criar um bloco com um comando de repetição em que eu vou inicializar 3 vetores. O vetor ante, o vetor dist e o vetor marca. O tamanho de cada um desses vetores é a quantidade de vértices. Cada vértice do meu vetor vai receber aquela, né, o vetorante. Para cada vértice eu vou colocar um tracinho. O vetor dist, para cada vértice eu vou colocar infinito. E o vetor marca, para cada vértice eu vou colocar 0. Então, para esse exemplo aqui, pessoal,
Eu tenho uma tabela em que cada coluna, em que essa coluna representa o vetor dist, essa coluna representa o vetor marca, e essa coluna representa o vetorante, tá? E aqui eu só estou indicando qual é o vértice que vai receber aquela informação. Então, observem que o vetor dist recebe infinito de cima e embaixo. O vetor marca recebe 0 de cima e embaixo. E o vetorante recebe tracinho de cima e embaixo. Está aqui escrito para vocês aquele bloco de inicialização. Tá? Bom, o que o vetor dist vai representar para nós? O custo do caminho desde a origem até o vértice da respectiva linha. Então, por exemplo, aqui está representado o custo do caminho desde o vértice V1, que é a minha origem, até o vértice V5, tá? Isso vale para cada elemento desse do vetor dist. Alguma pergunta, gente? Por enquanto? Feito isso... Fala, Joaquim. Até o momento não, professor. Beleza. Feito isso, nós vamos para o bloco 2 do nosso algoritmo. Então, se eu quero executar, né, se eu quero obter um caminho mínimo, é necessário que seja dito para mim onde eu quero começar o caminho. Então, eu quero começar meu caminho a partir do vértice S. Ele é a origem do caminho. Então, quanto custa para chegar até ele? Custa 0. Eu vou começar a partir dele. Então, eu vou novamente lá no vetor dist e exatamente aqui no vértice V1, que é o nosso vértice S, ó, então no bloco 2, tá? Então, aqui que estava infinito, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 0, tá? Quanto custa para ir da origem até o vértice V1? Custa 0, ora. Por que custa 0? Custa 0 porque eu vou começar meu caminhamento a partir do vértice V1. Por que você não inicializou logo com 0? Porque eu não sabia... Na verdade, não é porque eu não sabia. Eu sabia que a origem é V1, sim. Mas se a minha origem tivesse, por exemplo, aqui pelo meio, na hora de rodar o bloco da inicialização dos vetores, eu teria que ficar perguntando: o vértice que eu estou nele é igual a V4? O vértice que eu estou nele é igual a V4? Então, eu opto por inicializar todo mundo igualmente e depois eu só vou lá na posição do vértice origem e vou atualizar o vetor dist daquele vértice origem, tá, pessoal? E a marca dele também. Então, eu acho que está até aqui, não tá? Aqui, ó. Então, isso daqui, já tenho as atualizações correspondente ao bloco 2, tá, pessoal? Em que eu vou lá nos vetores dist e marca, e vou colocar o quê? Dist de quem? Do vértice origem, tá? No meu caso, V1 recebe 0, não custa nada para ir da origem até V1, até a própria origem. E eu vou lá no que eu chamei de vetor marca, exatamente para o vértice V1, vou chamar aqui genericamente de origem, no meu caso aí V1, e eu vou dizer que eu já tenho um caminho de V1 até V1. Estou nele, ele é o caminho dele. Então, eu vou colocar a marca igual a 1. Tá? Ok? Nesse momento que eu coloquei essa marca igual a 1, ou todo vértice que tiver com marca igual a 1, representa para nós que o vértice, e sobre o funcionamento do algoritmo, representa para nós que o vértice está na fila. Eu vou simular a estrutura fila. Então, quem tiver marca igual a 1, no meu caso, só o vértice V1, significa dizer que está na fila. Lembra da estrutura fila?
Eu falei para vocês que o Dijkstra se aproveita da estrutura fila. Então, como é que eu vou construir a estrutura fila aqui? Igual eu aprendi lá em estruturas de dados? Não, não é necessário. A fila, para mim, vai conter os vértices que tem marca 1. Mas do ponto de vista... Isso aqui é para o algoritmo funcionar. Do ponto de vista encontrar um caminho, todos os vértices que tem marca 0 significa para mim que eu ainda não encontrei nenhum caminho para chegar até ele. Todos os vértices que tiver marca 1 significa dizer que eu já encontrei algum caminho para chegar até ele. E todos os vértices que tiverem marca 2, para nós nenhum ainda, mas todos os vértices que tiverem marca 2, significa dizer que eu já encontrei o melhor caminho para ir desde a origem até o vértice, não é o vértice destino, tá, pessoal? É o vértice correspondente àquela linha que eu me encontro lá do vetor marca. Então, por exemplo, ó, se aqui tivesse a marca 2, se tivesse, tá? O que esse 2 indicaria para mim? Que eu já tenho o melhor caminho desde o vértice origem até o vértice V5, tá? Mas não é meu caso. Só para exemplificar para vocês. Vou voltar com o que eu tinha. Então, os 2 primeiros blocos do algoritmo de Dijkstra, para que ele funcione, já estão aí feitos, tá? O terceiro bloco, eu vou entrar no comando de repetição em que eu vou fazer meio que a construção daquela árvore que eu tinha feito para aquele exemplo lá atrás. Então, eu vou começar a armar alguns possíveis caminhos promissores para me ajudar a encontrar o melhor caminho de V1 até o vértice V6, tá? Beleza? Então, vamos lá. Bom, o que você vai fazer? Estou aqui, finalizei o bloco 2. Deixa eu voltar aqui só para dizer para vocês, ó. Finalizei o bloco 2. E agora eu vou entrar num comando de repetição. Aqui um enquanto, né? Um while. Poderia ser um for. Vamos lá. Enquanto ainda existia algum vértice na fila, significa dizer que existe chance de, a partir desse vértice que está na fila, ele me levar a um caminho melhor que aquele que eu já tinha para chegar ao meu destino. Então, se tiver vértice na fila, eu vou continuar insistindo em buscar um caminho para chegar ao meu destino, tá? Vamos lá. Não vou ler esse código aqui, não, e vou repetir ele para vocês aqui na frente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Que não, aqui, ó. Vamos lá. Eu quero começar aqui, tá, pessoal? Essa é minha origem, é ali que eu tô, eu não tinha visto nada ao redor. Isso é no bloco 3, eu tô dando início ao meu bloco 3. Então, ao redor do vértice V1, os adjacentes a ele, os vértices que eu vejo, ou a minha maneira de poder sair do vértice V1, são duas maneiras. Uma que vai do V1 ao V2, eu vou fazer a árvorezinha aqui, ó. Uma que vai do V1, que é onde eu me encontro, até o vértice V2, e uma que vai do V1 até o vértice V4, tá? Então, uma que vai de V1 até o V2, que custa 2, e uma que vai do V1 até o V4, que custa 1. Lembrando que para chegar até o V1, a gente ensinou para o computador que para chegar no vértice V1 custa 0, tá? Em que momento que a gente ensinou isso para o computador? Lá no bloco 2, está escrito aqui. Para chegar ao vértice V1 custa 0. Para avançar do V1 para o V2, custa 2. É a aresta que está aqui. Então, para eu ir do V1 até o V2, o custo do caminho vai ser 0, que é quanto custa para chegar a V1,
mais 2. É o custo do pai mais o custo da aresta. 0 mais 2 dá igual a 2. Deixa eu voltar aqui no código. Aqui tem uma coisa de somar dois valores. Esse dist de V é o custo do pai, para chegar até o pai. E esse cost aqui, VW, é o custo da aresta, tá? Vou voltar lá. Aqui. Então, o que acontece, pessoal? Como ele só tinha o vértice V1 na fila, com marca igual a 1, vou começar a preencher essa tabela, tá? Então, aqui eu só estava armando o que nós conseguimos ver, mas o computador não consegue. Então, para eu ensinar para o computador, eu ensino aqui, tá? Então, ei, computador, eu quero te ensinar que tem apenas o V1 na fila. Como é que eu tinha ensinado isso para o computador? Lá na tabela anterior, em que apenas a marca do vértice V1 era igual a 1. Então, o que acontece? Só tem ele para sair da fila. Ele sai da fila. Eu vou explorar ao redor do vértice V1. Eu vou ramificar o vértice V1. Então, para eu dizer isso para o computador, eu vou lá na marca do vértice V1 e vou colocar 2. Pronto. Nunca mais eu vou voltar a explorar ao redor do vértice V1. Tá, gente? Coloquei aquela marca 2. Além disso, todo mundo que eu visualizo a partir do vértice V1, quem são eles? O vértice V2 e o vértice V4. Então, esses vértices que eu visualizo a partir do vértice V1 poderão ter informações atualizadas. Poderão. Vamos lá. Na tabela anterior, o custo que estava aqui era infinito. Acho que vocês lembram. Esse custo do caminho para chegar até V2 que eu encontrei agora é 2. É menor que infinito. Se eu encontrar um caminho que é menor daquele que estava lá, em particular, da primeira vez, custava infinito e qualquer coisa é melhor que infinito. Então, nesse momento, eu estou encontrando um caminho para chegar até V2 com custo 2. Eu já tinha um pseudo caminho para chegar até V2, que tinha custo infinito. O que eu faço? Eu vou jogar fora aquele caminho que eu tinha anteriormente, porque ele custava mais. Então, para eu fazer isso, eu entro numa condicional. Vou voltar no código. Se por acaso essa soma representa o custo do novo caminho, for menor, deixa eu tirar aquele destaque de verde, porque ficou ruim de enxergar o menor aqui. Então, se o custo do novo caminho for menor que o custo daquele que eu já tinha, eu entro na condicional. E se eu entrar na condicional, eu vou atualizar os meus dados. E como é que você atualiza os dados? Vamos lá. Eu vou mudar o custo do caminho, encontrei um melhor, então eu vou colocar o custo desse caminho melhor. Além disso, eu vou dizer que agora eu venho por uma rota diferente. Eu estou vindo de um lugar diferente. E eu vou lá na marca do vértice ao qual eu estou encontrando um caminho para chegar até ele e vou colocar 1. Se eu já tivesse algum caminho, a marca estava 1, eu só vou sobrepor, tá? 1 por 1. Mas no nosso caso, por exemplo, vou vir aqui. Aqui, né? Então, observem que da tabela anterior, deixa eu apagar umas coisas. Deixa eu apagar esse infinito. Ó. Vocês estão vendo 2 ali, mas na tabela anterior, aqui estava infinito. Aqui estava infinito, estava igual a todo mundo. Infinito, infinito. Aqui estava 0 e aqui estava tracinho. Então, essa situação em lilás representava para nós
que eu ainda não tinha encontrado um caminho para chegar até V2. Mas podia ser que eu tivesse encontrado algum, tá, gente? Então, logo de cara, esse primeiro que eu encontrei vai me levar a atualizar as informações ali da linha do vértice V2. Então, eu tinha um caminho pseudo, tá? Só computacionalmente que faz conta que ele existia. Que custava infinito, então eu encontrei um melhor. Então, o que nós vamos fazer? Atualizar os dados, já estão ali atualizados, só vou riscar aqui, joga um infinito fora, ele vai ser sobreposto, no lugar eu vou colocar o número 2. Quem antecede V2? Pai de V2, V1. Então, aqui vocês estão vendo V1. Então, um caminho que me leva até V2 tem como vértice antecessor o vértice V1. E, além disso, a marca do vértice V2 era 0. Eu vou colocar 1. O que esse 1 vai indicar para mim? Que o vértice V2 está na fila, tá? Então, ele poderá ser o próximo a eu analisar ao redor dele. Poderá ser o próximo, né? Então, ele vai ficar ali como um problema em aberto. Não sei se eu vou escolher ele para olhar ao redor dele, que vai que o V4 tenha um custo menor que ele. Eu ainda não sei, preciso olhar quanto custa para chegar no vértice V4, tá? Eu até sei, faz conta que não sei. Então, vamos lá, para eu chegar... Que isso? Não sei por que apareceu isso aí, mas deixei. Então, para eu chegar no vértice V4, que é outro vértice que eu visualizo a partir do vértice V1, custa quanto? A aresta custa 1. Tá, gente? Então, o caminho ali para nós é 0 mais 1. Vocês estão aí, né? 0 mais 1. Então, a aresta aqui custa 1. De V1 para V4 custa 1. Então, o caminho para chegar até V4 é 0 mais 1, que é igual a 1. Aí, vou lá na posição do vértice V4, nos 3 vetores, dist, marca e ante. E eu vou atualizar as informações que estão lá. Por que eu vou atualizar? Porque o valor que estava aqui, ó, era infinito. E 1 é menor que infinito. Então, eu entro na condicional e atualizo essa camarada e essa camarada. Então, o custo, o dist, passa a ser esse valor. O vértice que antecede V4 é o pai, aqui na árvore, é V1. E eu vou mudar a marca do vértice V4, que estava 0, e agora fica igual a 1. Então, essas duas linhas que vocês estão vendo em verde correspondem para nós aos vértices que se encontram na fila. Então, eu tenho 2 vértices, folhas ali na minha árvore, mas que o computador não sabe que eles são folhas, e que o computador também não sabe que são problemas que estão em aberto. Sou eu que tenho que ensinar para ele. E eu ensino com aquela marca igual a 1. Então, se o vetor marca tem a marca igual a 1, aquele vértice da marca igual a 1 corresponde a um vértice em aberto, a um vértice que eu deverei enxergar ao redor dele. Mas eu tenho 2. Qual dos 2 eu escolho? Eu vou escolher V2 porque foi o primeiro que entrou na fila. Não. O Dijkstra disse para nós que a gente vai escolher aquele que tem o menor custo. Então, agora, nesse momento, eu vou escolher o vértice V4 para olhar ao redor dele, tá? Tá, pessoal? Então, deixa eu copiar essa árvore do jeitinho que ela tá aí. E no próximo slide... Não posso copiar assim, né? Vou copiar assim. No próximo slide, o que a gente vai...
Gente, como é que eu tiro isso daqui? Ir para a semana anterior. Que apareceu aqui, ó. Não sei porque que isso apareceu, não sai de jeito nenhum. Ei, vocês estão aí, né? Eu estou aqui, eu, infelizmente não sei dizer. Tá vendo? Como se fosse uma imagem, no caso, não dá É, pra selecionar. Você estava em outro slide? Não, né? Ele estava fazendo até então. Tem deixa eu sentido. fechar uma página aqui do IFES. Fechou? Não, né? Página? Não, tá na mesma Não, página. é porque eu estava trabalhando em outro ambiente, mas não estava aqui o tempo todo. Ele apareceu do nada, né? É. Ir para a semana anterior. 16 de maio a 22 de maio. Tem a menor ideia, gente. Mas vamos lá, tá? Então, assim, o que acontece? Então, daqueles dois que tinham marca igual a 1, lá na tabela anterior, tá, gente? A gente compara o custo dos dois. V2 tem custo 2, V4 tem custo 1. O que tem o menor custo, a gente escolhe para visualizar a partir dele. Então, no nosso caso, V4. Então, no próximo slide, vocês vão ver uma tabela já totalmente colorida. Então, vamos lá. Essa linha já estava verde, porque o vértice V2 já tinha marca 1. Mas nesse momento aqui, pessoal, nós estamos visualizando a partir do vértice V4, tá? Então, ao redor do vértice V4, eu vejo um monte de vértices. Olha cá, ó. Eu vejo o vértice V3. Tá vendo? Tem uma setinha ali, uma aresta saindo de V4 para V3. De V4 eu enxergo V6. De V4 eu enxergo V7. E de V4 eu enxergo V5. Então, vamos lá. Do vértice V4, eu vou desenhar ali, vou dar continuidade à minha árvore em azul, tá? Então, do V4, qual é o primeiro vértice que você enxerga? O V3. Vou colocar uma ordem ali dos vértices. Então, está lá numa estrutura de dados, o grafo está armazenado em uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados não tem nada a ver com essa aqui, tá? Essa aqui é para o funcionamento do algoritmo que a gente está trabalhando. E o grafo está lá como dado de entrada. Então, do V4 eu enxergo o V3. A aresta custa 2. Para chegar ao vértice V3, vindo por V4, o caminho inteiro é 1 somado com 2. Então, é o custo para chegar até V4, que é o pai do V3, e para avançar do V4 para V3. Então, nosso caminho, desde V1 até V3, é 3, tá? Beleza? Na tabela anterior, isso aqui estava infinito. 3 é menor que infinito. Então, o que vai acontecer? A gente joga o infinito fora e coloca o 3 no lugar. Só que, para eu fazer isso, eu entro numa condicional, porque eu encontrei um caminho melhor. Então, o que eu preciso fazer? Atualizar os demais elementos correspondentes ao vértice V3. Quais são os demais elementos correspondentes ao vértice V3? Marca e antecessor. Então, esse caminho para chegar até V3, tem como pai o vértice V4. Então, quem antecede V3 é o V4. Então, vou vir aqui, pessoal, ó, e vou colocar V4, tá? Além disso, eu vou deixar registrado que tem um caminho para chegar ao vértice V3. Então, aquela marca 1, sempre para dizer para nós que tem um caminho para chegar até o vértice que eu me encontro nele, no caso V3. Beleza? Além disso, do V4, eu também enxergo
uma possibilidade para chegar a V5. Então, vamos pendurar o V5 aqui, tá? Então, a aresta de V4 até V5 é 2. Mas o caminho não é 2, não. O caminho é 1, que é o custo para chegar até V4. V4 é o pai aqui, tá, pessoal? Ali ao lado dele está 1. Então, vou fazer 1 mais 2 e vou colocar aqui ao lado do V5 o valor 3. Então, o que esse 3 indica para mim? O custo desde a origem, que é desde V1, até chegar a V5. Na árvore, vocês estão vendo isso, o computador não registra o desenho. Então, o que a gente faz? Vai lá no vetor dist. Caso 3 seja melhor que o valor que estava lá, o valor que estava lá era infinito, então a gente precisa atualizar. Atualizando, tiro o infinito, ele vai ser sobreposto pelo número 3. Mas todas as vezes que eu atualizo o custo do caminho, eu tenho que atualizar o caminho inteirinho, tá? Nossa, eu já estava aqui? Tá, tudo bem. Beleza. Depois eu falo para vocês o que é aquele V4 lá, tá? Então, eu estou aqui no V5, né? V5, custo 3. Quem é o pai do V5? Quem antecede V5? É o V que eu me encontro nele. Eu estou olhando a partir do vértice V4. Então, eu venho aqui também e coloco V4. Estão vendo que V3 recebeu V4, V5 também recebe V4. Então, eu estou num comando de repetição, mas eu não mudo o vértice V. Só estou mudando ali as informações relativas aos vértices filhos, digamos assim. V3, V5, que são os vértices adjacentes ao V4, tá? Atualizando as informações do vértice V5, eu ainda devo analisar do V4 para o V6 e do V4 para o V7. Estão vendo? Que são possibilidades geradas ali a partir do vértice V4. Então, do V4, eu ainda posso chegar ao vértice V6. Quanto custa? A aresta custa 8. E o caminho? 1 mais 8, que dá igual a 9. Tá, pessoal? Então, o caminho custa 9, não é 8, hein? 8 é a aresta. De novo, estão vendo que aqui eu coloquei 9? Mas é porque estava infinito, tá? Eu sempre vou ter que comparar. Esse novo caminho é melhor que o anterior? Nossa, o anterior era infinito? Claro que é melhor. Então, atualizou o dist, eu entro, atualizo o antecessor e também ali vou, mesmo que a marca fosse 1, eu vou sobrepor 1 por 1, tá? Mas a marca, nesse caso aqui, era 0 no slide anterior e agora fica igual a 1. Pessoal, além disso, a partir do vértice V4, minha árvore aqui ficou feia, porque tem 4 filhos pendurados e eu estou sem espaço. Então, o que acontece? Eu também enxergo o vértice V7. A aresta de V4 até V7 é 4. 1 mais 4, 5. O caminho custa 5. Era infinito, virou 5. Para chegar a V7, quem antecede imediatamente o vértice V7 é V4, tá ele aqui, ó. Então, observem que a gente atualizou o antecessor do vértice V3, do vértice V5, do vértice V6 e do vértice V7, todos eles vistos a partir do vértice V4. Então, olhando ao redor do V4, nós verificamos que novos caminhos para os 4 vértices adjacentes a V4, todos esses 4 novos caminhos eram melhores que os anteriores. Então, observe que nessas linhas
todo mundo recebeu o V4 como antecessor. Bom, o que acontece agora? Tem uma coisa aqui que eu não falei para vocês, mas que eu tenho que falar, tá? O vértice V4, quando eu retirei ele da fila, lembra que eu falei para vocês? Tinha V2 e V4 no slide anterior na fila. A gente optou por tirar V4 da fila porque era o que tinha o menor caminho. Volta aqui no slide anterior, ó. Tinha o V2 e V4 com marca igual a 1. Então, dos dois que estavam na fila, o V4 era o que tinha o menor valor. Tira ele da fila. Como é que eu ensino para o computador que eu vou tirar o vértice V4 da fila? Colocando na marca do vértice V4 o valor 2. Jamais o vértice V4 entrará novamente na fila. Eu fechei para o vértice V4. Eu disse para o computador que eu já encontrei o melhor caminho para chegar até V4. Ah, mas peraí. E se existisse uma possibilidade de, ao chegar no V5, do V5 eu ia até V4 com uma aresta custando menos 10. Então, o caminho para chegar até V5 custa 3. Daí eu vou lá no V5, tiro 10 e chego no V4. Ah, mas isso o Dijkstra falou que não pode. Então, todas as arestas terão custo maior ou igual a 0, tá? Se pudesse acontecer isso, eu não poderia dizer para vocês que eu já vou fechar o vértice V4. Não tem como eu, a partir dos vértices que estão aí, quais são eles? Que na minha árvore correspondem a vértices, folhas, problemas em aberto, V2, V3, V5, V6 e V7. Na árvore, vértices folhas. Na minha tabela, na minha estrutura de dados, tudo com marca igual a 1. Todos eles são problemas em aberto. Significa dizer que, a partir deles, eu posso ramificar e encontrar caminhos melhores. Mas não caminhos melhores que me levam a V4. E por que não? Porque de V2 já custa 2. Qualquer coisa que eu colocar dali para baixo vai ser 2 mais algo. E 2 mais algo positivo não tem como dar menor que 1. Da mesma maneira, do V3, para chegar até V3 custa 3. Para ramificar do V3, imagina que eu pudesse do V3 chegar no V4, encontrar um novo caminho para chegar a V4. Mas certamente esse caminho para chegar a V4 vai ser maior que 3. Vai ser 3 mais algo. Porque lembrando que toda aresta tem custo maior ou igual a 0, tá? Então, toda vez que eu ramificar, eu acrescento ao caminho o custo da aresta. Como, por hipótese, todas as arestas têm custo maior ou igual a 0, qualquer vértice, folha, que corresponde a um problema em aberto, que eu vá ramificar num outro momento, daqui para frente, ou seja, que eu vou retirar da fila daqui para frente, é porque tem custo maior do que quem já foi retirado da fila anteriormente. Então, já tinha custo maior. Tudo que eu acrescentar só vai aumentar, nunca diminuir, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Bom, eu não vou finalizar, amanhã eu finalizo. O que acontece para a gente continuar? O algoritmo não parou, tá, pessoal? Eu ainda tenho vários vértices na fila. V2 está na fila, porque a marca dele é 1. V3 está na fila, porque a marca dele é 1.
Da mesma maneira, V5, V6, V7 estão na fila. De todos que estão na fila, o que tem o menor valor é o V2. Então, nós vamos optar por ramificar a partir do vértice V2. O que é ramificar a partir do vértice V2? É visualizar os custos dos caminhos que eu vou obter do V2 a cada um dos vértices, tá? Que são adjacentes a V2. Então, no caso do grafo aí, é do V2 para o V4 e do V2 para o V5. Fala, Vitor. Que foi, Vitor? Então, aqui Tá na tendo próxima barulho aqui no tabela, microfone. tá vendo? Próxima tabela, ó. O vértice V2 sai da fila. O vértice V2 sai da fila. Nesse momento, eu nem quero saber da árvore inteira. Esquece a árvore inteira. Eu me encontro no vértice V2. E eu sei quanto custa para chegar até ele, tá aqui. Não precisa da árvore para me informar. Custo para chegar até ele vale 2. Ok? O que você enxerga a partir do vértice V2? Eu enxergo o vértice V4. Custa quanto? 2 mais 3. A aresta é 3. 2 mais 3 é 5. Então, eu estou encontrando um caminho para chegar até V4, que custa 5. Espera aí. Mas eu já tinha a certeza que tinha encontrado um melhor caminho para chegar a V4. Então, nem preciso fazer essa comparação. Na verdade, eu nem precisava ter gerado isso daí. Porque custa para fazer essa conta, tá? Então, do V2 eu enxergo o V4. Mas o vértice V4 já estava fechado. Então, não preciso analisar quanto custa para chegar até V4. Que vai me dar um tempinho, tá? Mas também a partir do V2, eu enxergo um outro vértice, que é o vértice V5. Do V2 eu enxergo o V5. Tá, gente? Com uma aresta que custa 10. Vale a pena contabilizar esse caminho? Espera aí, deixa eu ver se o vértice V5 está fechado. Não, o vértice V5 não está fechado. A marca dele é 1. Eu não tenho certeza que já encontrei o melhor caminho para chegar até V5. Então, vamos contabilizar esse caminho. 2 mais 10, 12. Comparando 12 com o custo que estava lá, que era 3, espera aí, 12 não é menor que 3. Então, esse novo caminho que eu estou enxergando de uma segunda vez, ele é pior do que o que eu já tinha. Então, não entro na condicional. Então, as informações relativas ao vértice V5 permanecem como as que estavam na tabela anterior. 3, 1, V4. 3, 1, V4, tá? Então, elas não são atualizadas. Elas só serão atualizadas caso aquele novo caminho que eu encontrei seja melhor que o anterior. E a gente para, então, finalmente por aqui. Mas, claro que eu terei depois outras tabelas que a gente finaliza amanhã ou hoje, se vocês quiserem ficar aqui hoje, tá? E aí? O que vocês mandam? Uma pergunta, professora. O caminho, o algoritmo de Dijkstra está no livro, né, dos grafos, correto? Sim. Ah, tá. Vou dar uma reanalisada na matéria como um todo, principalmente nele. O Joaquim, ele é extremamente famoso. Na verdade, esse sujeito, ele foi um grande cientista da computação, trabalhou em algumas universidades nos Estados Unidos,
E já vivendo numa época em que a gente já tinha computadores, os computadores já tinham se tornado populares, ele dizia assim, um algoritmo é um teorema a ser provado. Não basta testar se um algoritmo ele funciona para algumas entradas. Para provar, eu tenho que provar genericamente. Então, ele, apesar de ser um grande cientista da computação, ele não se preocupava muito em ir lá para o computador a implementar as ideias dele, tá? E as ideias eram todas altamente computacionais, porém, sem haver necessidade de escrever numa linguagem que o computador entendesse. Mas qualquer programador conseguiria pegar aquilo, aquele pseudocódigo, aquela ideia, escrever na linguagem que o computador fosse capaz de entender, e os algoritmos eram perfeitos, tá? Funcionavam perfeitamente. Às vezes a gente fica lá tentando, né? Eu aqui fiz alguma coisa de errada, tenta daqui, copia dali, põe uma condicional, põe não sei o quê, não sei o quê. A construção do algoritmo dele não se dava no computador. Interessante. São duas linhas. São as pessoas que conseguem, digamos assim, ter uma genialidade sem, digamos assim, uma prática tão forte num determinado exercício. E tem as outras pessoas que às vezes não têm tanta genialidade, mas acabam optando pelos exercícios para conseguir chegar ao nível elevado. Sim. Acabam sendo dois caminhos distintos. Eu vou reanalisar o livro dos grafos para justamente tentar rever toda a matéria como um todo e vou também, lógico, analisar o grafo o algoritmo dele. Eu vi que ele é bem famoso, tanto que ele desenvolveu o semáforo, que é um método utilizado justamente para o controle de multiprocessamento dentro das CPUs, que é impressionante. Eu tenho estudado isso, eu acho bem legal o tema. É isso mesmo. De resto, eu vou dar uma conferida na matéria. Não estou com dúvidas em si, mas... Então, gente, amanhã a gente continua com essa ideia do algoritmo de Dijkstra e usando praticamente a mesma coisa. Eu vou fazer uma pequena variação no código. Eu vou resolver um outro problema chamado de árvore geradora mínima, e o nome do algoritmo não é algoritmo de caminho mínimo, para encontrar caminho mínimo. O problema é outro, que é de árvore geradora mínima, e com uma pequena variação, extremamente pequena. Ao invés do meu dist representar o custo do caminho, o meu dist vai representar o custo da aresta. Só isso. E a gente consegue fazer o que muitas vezes é chamado de uma árvore de espalhamento mínimo. Então, se eu tenho uma informação que chegou num determinado local, o custo para ela, a partir desse local que ela já chegou, ir até outro local, não é o custo do caminho inteiro, é só o custo da aresta, porque ela já teve que chegar no outro vértice. Então, a gente não precisa acumular, tá? Mas amanhã a gente trabalha sobre esse novo problema chamado de árvore geradora mínima ou problema do espalhamento mínimo, que tem um algoritmo clássico, quase idêntico a esse, mas tem um outro nome, algoritmo PRIM. Tá legal, pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vitor, quer falar alguma coisa? João, Mariana, Guilherme, Breno. Tem 2 Brenos, né? E veio uma coisa na cabeça, já que ninguém tem dúvida. Tô pensando em ver se eu coloco esse algoritmo para funcionar como se estivesse dentro do Python com vetores. Vetores? Para cada variável daquela que a gente falou, Joaquim? Sim, aí meio que, por exemplo, eu coloco um vetor vazio para ele poder colocar
Eu ainda não sei exatamente, mas me veio a ideia de pegar, por exemplo, colocar os vetores dentro no Python a gente não fala, a gente fala em lista, né, quando eu estou falando do array, e aí eu coloco, por exemplo, os vetores, numa outra eu posso colocar as arestas e meio que tentar fazer uma interconexão entre elas. Vou ver se eu consigo fazer algo do tipo. Talvez seria interessante Boa para quebrar um sorte. pouco a cabeça. Então, pessoal, esse algoritmo aqui, com aquela ideia que eu falei para vocês no início, é que vocês vão implementar caso não façam o projeto integrador, tá? Pera aí, pode repetir, professor? Lembra que a gente, no início da aula, disse assim, alguns não vão fazer o projeto integrador, Sim, mas a gente tem uma parte da C3 relacionada ao projeto integrador. sim. Tá, mas eu não vou fazer o projeto integrador, então eu faço o quê? Aí aquela situação que eu coloquei para vocês. Imagina que eu tenho uma matriz, ou várias matrizes, várias filiais. Eu tenho um centro, um depósito de mercadorias. Ah, sim. E esse depósito de mercadorias vai entregar uma mercadoria para um cliente. Sim, entendi. Determine o menor caminho desde o depósito até o cliente. Ah, tá. Tá? Entendi. Então, no caso, para quem não vai fazer o projeto integrador, ele vai ter que meio que, digamos assim, fazer uma resolução desse, digamos assim, problema, correto? Isso. Então, vai pegar o algoritmo que a gente falou aqui, vai implementar, vai pegar um grafo representando uma situação hipotética, como essa que eu falei. Tem a filial, tem o depósito, tem não sei o quê, não sei o quê. Esses carinhas, né? Depósito, filial, matriz, cliente, seriam os vértices. E eu vou construir algumas estradas aqui, vou falar que o transporte vai ser feito por rodovias. E essas estradas, então, são as minhas arestas. Então, tem um grafo. E aí, nesse grafo, eu quero encontrar o menor caminho desde o depósito até o cliente. Quem vai me ajudar a encontrar esse melhor caminho? O algoritmo de hoje. E vocês vão implementar para aquela entrada esse algoritmo e, enfim. Entendi. A propósito, duas últimas perguntas, porque eu fui conferir as minhas notas depois da C2 e eu fui conferir, aí apareceu a nota da prova, que foi 6 de 7, só que aí eu fui ver e tinha uma C2A2 valendo 0 de 3, e eu fiquei tentando entender de onde é que está essa atividade que, digamos assim, eu não fiz ou algo do tipo. Porque, por exemplo, o graph está ali marcado na C3 e a lista 1 está marcada na C3 para mim. Sendo que, por exemplo, a C3A1 está com 0, está com 5 pontos no máximo e a C3A2 está com 5 pontos no máximo. Entendi muito bem. Joaquim, esses 3 pontos, eles são relativos, porque vocês entregaram a última atividade depois, aquelas atividades que a gente foi propondo ao longo do período, pós C1 até C2. Ah, tá. No caso, as listas de Isso, exercícios, exatamente. Kahoot, entendi. Isso Ah, tá. Sem problema. tá? Sem problema. Professora? Ah, desculpa. Pode continuar. Pode falar, Vitor. Não, eu Fala. tô. O Joaquim falou de olhar as notas, eu tô olhando aqui as minhas também. A minha do C2 na avaliação 2 tá em 0 e eu não entendi por quê. Não, então, Vitor, é porque eu vou lançar as 3 atividades ao mesmo tempo. Como a última vocês entregaram não tem tanto tempo, eu não consegui corrigir ainda. Tá. Então, eu vou lançar, somar todas e lançar de uma vez, tá? Só tem um campo para as 3. Você já corrigiu a prova também, né? Corrigi. Tá bom, tá bom. Ah, tá. A propósito da prova, eu ia fazer uma pergunta, porque eu fui tentar abrir, acho que foi umas 2 semanas atrás, mas eu acabei nem perguntando no momento, deveria ter perguntado. Conferi de novo aqui e estava acontecendo isso, que é... O que, Joaquim? Joaquim? Professora?
Oi? Consegue me escutar agora, professora? Consigo. Ah, tá. Deve ter sido uma queda. Eu estava falando da questão da prova da P2, porque eu fui tentar conferir depois que saiu a nota o que eu tinha feito de errado, porque para corrigir e afins. Só que eu fui tentar a primeira vez e não estava lá informando, por exemplo, qual era a parte que teve algum problema. Fui tentar hoje, por exemplo, de novo, não apareceu para mim na minha Vou dar uma tentativa. olhada, Joaquim. Na verdade, eu tô exatamente aqui tentando ver quais foram os motivos de eu ter errado aqui, mas eu sequer consigo ver onde eu errei. Vamos olhar aqui porque vocês não estão conseguindo. Eu sei que uma eu Vou fazer errei. o seguinte, eu olho e amanhã a gente volta a conversar, Tudo bem. Não, sem problema. tá? Boa Tudo bem, noite. sem problema. Professora, tenha uma ótima noite de descanso. Muito obrigada pela. Vocês também, tá, gente? Até amanhã, tá? Até amanhã, Boa professor. noite, se cuide. Você também, muito obrigado.